Queridos irmãos, no ano par, que é aquele em que nós estamos, nós leremos, nessas 2 próximas semanas, trechos do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e que tem esse nome por causa da primeira palavra do texto grego, revelação que Deus confiou a Jesus Cristo para que mostre aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Revelação. A palavra Apocalipse em grego significa revelação. Porque, de algum modo, o texto fala de uma palavra que é desvelada, de um significado ou de um conjunto de significados encobertos por um véu, o qual, por assim dizer, é levantado para que se veja o que há ali. É isso que significa a palavra revelação. Ora, o livro do Apocalipse pertence a um gênero literário que aparece diversas vezes na Sagrada Escritura, que é o chamado gênero apocalíptico. E o que caracteriza o gênero apocalíptico é enxergar a história sob a luz da providência divina. Ou seja, Deus é entendido como o grande artífice da história, que está conduzindo todas as coisas para um clímax, e nós podemos entender essa história e o seu sentido a partir daquilo que Deus realizou ao longo de toda a história passada. Por isso, é muito interessante que o livro do Apocalipse, embora textualmente não cite passagens do Velho Testamento, é o livro do Novo Testamento que mais tem evocações ao Antigo Testamento, nas suas imagens, nos seus símbolos, nas suas figuras. É interessante, por exemplo, que nós podemos enxergar paralelismos entre o livro do Apocalipse e a profecia de Daniel, que também tem, por assim dizer, essa marca apocalíptica. Trechos de Ezequiel, que também tem traços apocalípticos, e assim por diante. Mas logo em seguida, São João Evangelista, que é o escritor do Apocalipse, segundo a tradição, diz: Jesus as deu a conhecer através do seu anjo ao seu servo João. É interessante porque o texto começa dizendo revelação que Deus confiou a Jesus Cristo e que Jesus deu a conhecer através do seu anjo ao seu servo João. Os pais da igreja que comentaram o Apocalipse entendem que, neste caso, anjo significa espírito angélico mesmo, no sentido de que a revelação divina chega ao homem não de uma maneira direta, mas sempre através de instrumentos que trazem essa revelação. Portanto, o livro do Apocalipse seria, por assim dizer, uma espécie de evangelho angélico. O mais angélico de todos os livros das Sagradas Escrituras. Quer porque os santos anjos aparecem desde o começo até o final do livro, como porque ele mesmo parece ser trazido mediante o ministério espiritual dos santos anjos. Este dá testemunho que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio apóstolo João atesta a veracidade das suas palavras. E diz: feliz aquele que lê, e aqueles que escutam,
e também que praticam as palavras desta profecia e o que nela está escrito. Então, bem-aventurado o que lê, o que escuta e o que pratica. Por quê? Aquele que lê, escuta e pratica a profecia do Apocalipse é feliz, é bem-aventurado. Porque o livro do Apocalipse, de alguma maneira, nos desvenda como se dá a ação de Deus ao longo da história. Portanto, nós podemos cooperar conscientemente com Ele. Nós podemos aprender a lutar, a militar, justamente porque aqui nos estão oferecidos da parte de Deus aqueles princípios que conduzirão a igreja ao seu derradeiro triunfo. E diz ele, pois o momento está chegando. É interessante que nós, na leitura, percebemos que, imediatamente ao dizer que o momento está chegando, o escritor sagrado diz, João, às 7 igrejas que estão na região da Ásia. A vós, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. É interessante porque o momento que está chegando nos diz que o Apocalipse não é uma profecia reservada apenas aos tempos finais. De alguma maneira, ele lança luz sobre todos os tempos da igreja. Por isso, na interpretação do Apocalipse, existem mais ou menos 3 correntes que o interpretam. Uma é a chamada preterista, aquela que diz que os eventos do Apocalipse pertencem ao passado. Portanto, São João estaria descrevendo o que ele estava vendo nos seus dias, para os cristãos que eram os destinatários diretos da sua revelação. A outra linha é a linha histórica. Por exemplo, há diversos comentadores católicos que a seguem. De certo modo, o próprio Santo Agostinho, que é o primeiro assim, que faz um comentário do Apocalipse, mas, sobretudo, o São Beato de Ébana, São Ruperto, Ricardo de São Vítor, Cornélio Alápide, também um outro comentador muito conhecido chamado Bartolomeu Haushauser, do Apocalipse. Todos eles interpretam o Apocalipse como se ele estivesse acontecendo ao longo das fases da história. E a linha futurista é aquela que diz que as revelações do Apocalipse dizem respeito a algo que virá depois, apenas nessa fase final que a igreja deverá passar antes do retorno de Cristo. Possivelmente as 3 interpretações, ou as 3 correntes de interpretação têm razão. Ao longo da história, há épocas em que uma é mais usada, épocas em que outra é mais usada. Em todo caso, o momento está chegando, ou seja, nós estamos falando de algo que realmente está acontecendo ao longo da história. Então, ele escreve as 7 igrejas que estão na região da Ásia. Uma região da Ásia menor, hoje em dia aquela região da Turquia, basicamente, onde estavam essas comunidades primitivas. Todas elas com, efetivamente, um lugar geográfico concreto. Ouvi o Senhor que me dizia, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele começa pela igreja de Éfeso. Por quê? Porque era a igreja dele. Éfeso era a igreja da qual São João Evangelista era bispo. Nós pulamos aqui uma série de versículos, né?
porque do versículo 4 do capítulo 1, saltamos para o capítulo 2, versículo 1. Vinham outras informações muito importantes que nos ajudariam a entender melhor isso. São João foi mandado para a ilha de Patmos. É uma ilha terrível, porque ali não tinha nada vivo. Era uma ilha que, como essas ilhas ali da Ásia Menor, que sofreu muitas explosões vulcânicas, então o magma dos vulcões é, na verdade, a superfície da ilha, e ali não nasce nada. É um lugar de completa fome, completa sede, e algumas coisas que chegavam raramente, trazidas a barco. Portanto, diz a tradição que São João Evangelista foi o único apóstolo que não morreu mártir. Por quê? Ele teria sido mergulhado numa caldeira de óleo fervente e saiu de lá intacto, completamente intacto. E esse milagre teria chocado de tal modo aqueles homens que eles entenderam que não tinham o que fazer, que era necessário apenas exilá-lo. Então ele foi exilado para essa ilha chamada Patmos, que era um lugar terrível, como dizia antes. Portanto, ele escreve ao bispo de Éfeso, aquele que o sucedeu na igreja de Éfeso, como o seu, digamos assim, predecessor. É a sua casa. E a igreja de Éfeso é uma igreja muito importante. Conforme nós lemos nos Atos dos Apóstolos, ela foi fundada por São Paulo, mas não foi fundada por São Paulo assim, que ele passou por lá e fundou. Ele ficou durante um ano inteiro ensinando diariamente, todas as noites, aos discípulos, formando-os, e Deus foi operando milagres. Ele teve que ser expulso de Éfeso. Ele fugiu, na verdade, durante a noite, porque depois que alguns endemoniados, que eram filhos de um judeu chamado Cefas, não puderam ser exorcizados por uns judeus que queriam expulsar os demônios, a fama de São Paulo cresceu, houve uma destruição dos ídolos de Diana dos Efésios, que era considerada a deusa local, e com a destruição daquela idolatria, os fabricantes dos ídolos se revoltaram, levaram Paulo para o tribunal, houve uma grande confusão, quase despedaçaram São Paulo, e ele teve que fugir de lá. Depois, São João Evangelista foi para lá e levou consigo Nossa Senhora. Então, a igreja de Éfeso é a igreja que foi fundada por São Paulo, pastoreada por São João, e da qual Maria Santíssima era paroquiana. Ou seja, nós estamos falando da fina flor daquelas primeiras comunidades. Então, qual é a mensagem que São João envia ao anjo da igreja que está em Éfeso? Ao anjo, aqui, a maior parte dos comentadores dizem que anjo significa o bispo, porque a palavra anjo, do grego angelos, é mensageiro. Então, é o mensageiro daquela igreja, aquele que carrega a palavra, prega a palavra para a salvação daquela igreja. Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Na introdução, que nós pulamos, ele explica que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Ou seja, são 7 bispos daquelas 7 igrejas. Então, o que Jesus está dizendo eles estão na minha mão. Eu é que tenho controle. Eu é que sou o pastor da igreja. Eu é que sou o pastor das ovelhas. Eles são meus representantes. Eles comunicam a minha vida, mas eu os tenho na minha mão direita. Eu tenho total controle sobre eles. Assim fala aquele que tem na mão direita as 7 estrelas,
aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, conforme nós lemos na introdução. O que Jesus está dizendo é que ele está no meio da igreja e ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Ele caminha conosco, ele tem os seus olhos como de fogo, ele passeia pelo nosso meio, ele conhece tudo aquilo que nós estamos fazendo. E ele diz na sequência: conheço a tua conduta, o teu esforço e a tua hipomoné, a tua paciência. Então ele louva essa perseverança na cruz, esse amor ao sacrifício que existe naquela igreja de Éfeso. Sei que não suportas os maus. Sei que não suportas os maus. É interessante, nós vamos ver ao longo dos comentários, eu não sei se nós leremos cada uma das cartas das 7 igrejas, mas todas as repreensões que Jesus dá aos bispos das 7 igrejas foram porque eles não foram severos. Porque eles não tiveram zelo de cortar o mal. Aqui ele louva o bispo de Éfeso dizendo: sei que não suportas os maus. Ou seja, tu não te acumplicias com os ímpios. Tu és justo, segundo a santidade da minha noiva, da minha igreja. Mas colocaste à prova alguns que se diziam apóstolos e descobristes que não eram apóstolos, mas mentirosos. Ou seja, a doutrina que eles estavam ensinando não era uma doutrina verdadeira, eles eram mentirosos. E por isso eu os não enviei, não são apóstolos. E de fato, nós lemos nos escritos de São Paulo, também em Atos um pouco, que na igreja primitiva alguns se introduziram com doutrinas estranhas, e os apóstolos os chamam de lobos vorazes, destruidores do rebanho, falsos irmãos, aqueles que têm o espírito do anticristo, e assim por diante. Ele louva o bispo de Éfeso dizendo: você colocou a prova, você colocou a prova. Que prova? A prova da fé. Porque o erro se conhece por comparação com a verdade. A mentira se conhece no seu contraste com a verdade da fé. És perseverante. Mais uma vez ele louva a hipomoné do bispo de Éfeso. És perseverante, tens paciência, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. É bonito isso, né? O homem que sofre pelo nome de Cristo, mas não desanima, não desanima. Todavia, há uma coisa que eu reprovo: abandonaste o teu primeiro ágape, o teu primeiro amor. O que significa isso? Abandonaste o teu primeiro amor. Algumas pessoas interpretam esse versículo, ao meu ver, de uma maneira errônea, como se nós devêssemos viver uma espiritualidade saudosista. Ah, como era bom quando eu comecei na fé e eu tinha um entusiasmo que eu perdi. E na verdade, não tem lógica isso, porque a vida espiritual tem fases. E, de fato, a fase inicial é uma fase mais entusiasmada. Mas Deus não quer que nós fiquemos estacionados na primeira fase da vida interior. Ele quer que nós avancemos. Portanto, que primeiro amor é esse? Esse primeiro amor que a comunidade de Éfeso teria abandonado, que o bispo de Éfeso teria abandonado, seria talvez um fervor primitivo que eles tinham, justamente pela presença de pessoas tão santas no meio deles.
fervor que os fazia estar sempre dispostos a se sacrificar por Cristo. Que, uma vez arrefecido pela ausência destes santos, precisava ser restaurado, precisava ser reavivado. Lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática original. Volta lá para o começo, volta a ser discípulo de Paulo, a aprender a palavra todo dia, a sofrer pelo nome de Cristo, a enfrentar todos aqueles contraditores idólatras que queriam a tua perdição. Volta àquele entusiasmo, não baseado em sentimento, mas no amor sincero e verdadeiramente comprometido com a palavra. Se, pelo contrário, não te converteres, virei depressa e arrancarei o teu candelabro do seu lugar. O que significa arrancar o candelabro do lugar? A igreja de Éfeso não existe mais. Todas essas 7 igrejas do Apocalipse desapareceram. Hoje ali, nós temos uma população muçulmana. Muitas vezes na história a igreja acabou em um lugar e começou em outro. Por quê? Quando o homem abandona o primeiro amor, o amor a Deus sobre todas as coisas, o compromisso com o Senhor, com a palavra dEle, com a verdade da fé, quando o homem sucumbe ao espírito do tempo e se entrega a tudo aquilo que os pensamentos mundanos solicitam, ele já não reconhece mais ali a sua igreja. Ele não tem compromisso nenhum em manter coisa alguma em lugar nenhum, a não ser que esteja ferreamente apegado à sua palavra. Atualmente nós vemos a igreja desaparecer em continentes de antiga tradição cristã. Lugares que foram celeiros missionários hoje em dia vendem os seus templos porque já não tem mais fiéis. A sociedade se secularizou. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria nação, um país que até 40 anos atrás era mais de 90% católico, e hoje vemos a decadência em muitos lugares, isso nos deve fazer pensar, ele está andando no meio da igreja. As 7 estrelas estão na mão dele. E se nós não fizermos o que nós devemos fazer, se nós não pregarmos a palavra verdadeiramente, se nós não pregarmos a fé, tal como Ele a revelou e entregou à sua igreja, se nós formos subservientes ao mundo, ao espírito do tempo, às ideologias passageiras, o que vai acontecer é que Ele vai remover o nosso candelabro. Porque é isso que sempre aconteceu ao longo da história. A mensagem que fica é que nós temos que nos converter ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor dele, manifestado no seu Filho. Diz São João na sua epístola: filhinhos, nisso consiste o amor. Não fostes vós que amastes a Deus, mas Ele vos amou primeiro
e deu o seu Filho único como vítima de expiação pelos vossos pecados. O primeiro amor é Cristo. O primeiro amor é o evangelho da salvação. O primeiro amor é o anúncio da cruz, da redenção que vem exclusivamente por Cristo. O primeiro amor, portanto, fala de um pecado que foi expiado pelo Cordeiro de Deus, que o tira do mundo. E se ao invés de pregarmos a salvação em Jesus Cristo, nós pregarmos doutrinas humanas, modas, sejam elas quais forem, arrojadas ou antiquadas, o nosso candelabro será removido do lugar, como foi o candelabro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Hipona, a grande igreja de Santo Agostinho. Não existe mais, acabou. Que o Senhor nos faça ser fiéis ao Evangelho, porque a única fidelidade de Deus diz respeito ao seu Evangelho eterno.